em algumas associações 25%, 25,5%, 23%. O intuito de diminuir a isenção do governo federal, ele criou o Conselho Nacional de Assistência Social para gerenciar a emissão do certificado, então na época chamava certificado de empresa privada. É a pessoa que não tem nada, não tem nem o que comer, é aquele que não tem o que vestir. Ele está passando uma necessidade. O colégio pode dar uma assistência para essa pessoa. Vai se enquadrar naquele lado. Ele, para poder ir para o colégio, também tem que fazer assistência social. Então, ele dando aquela bonificação para aquele pai, naquele momento ele ficou carente, digamos assim, ele está prestando aquela assistência social que é a base para poder ser sentir divulgativo. Mas não para ser filantrópico. Não entra na filantropia. Passou do limite. Aí o que é que nós vimos? Nas fiscalizações que acompanhamos, o INSS tem admitido uma renda familiar. E nossas despesas posteriores. Então, nossas receitas. Quais são nossas receitas na parte pessoal? Salário, honorário, eventualmente aluguéis, de pessoas que têm casas alugadas. Nas comunidades, quais são nossas remunerações? São os salários que as irmãs que eventualmente estão nos colégios, não são aquelas que podem receber, na verdade, não sejam diretoras e recebem salário. Né? A parte de despesas que nós temos, estou fazendo um comparativo, seria a parte de moradia e alimentação. Aí a gente entra em planos de saúde, outras despesas hospitalares que a prefeitura tem, despesas educacionais, das próprias irmãs, não absorvidas pelos colégios, mas absorvidas pela comunidade. Não, aí é de uma outra opção. Deixa eu colocar. E a ideia é, não falei no início, mas é que a gente pudesse muito mais conversar do que só eu estar falando. Então, a senhora tem um dinheiro para comprar determinado imóvel. Né? A senhora pode ganhar, devido à situação da congregação. Né? Então, digamos que eu chego e alugo aquele imóvel, eu não compro o imóvel. Eu queria, assim, antes de começar, já que a gente está em momento de trabalho, mas eu gostaria, assim, só de pegar a todos, que a gente parasse, assim, alguns segundos só para a gente recomendar esse nosso momento também a Maria, que ela possa nos inspirar para que a gente encontre com sabedoria aquilo que deve ser o melhor caminho a se seguir nesses temas que são desafiadores que estamos vivenciando aqui todos juntos. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom, o tema que a gente veio hoje a falar se relaciona à questão da inadimplência, os desafios da inadimplência e as experiências positivas que nós podemos discutir aqui. O Ministério da Justiça integra e caracteriza-se como integrante da Política Nacional das Relações de Consumo. E ela dispõe, dentre várias outras outras situações, acerca da questão daquilo que é lesivo ao consumidor. E essa Secretaria de Direito Econômico pode fazer a fiscalização dos estabelecimentos de ensino, no que se refere a abusos na cobrança de prestações escolares, e aplicar multas, inclusive. Mas ela não pode interferir nos casos em que houve os estabelecimentos de ensino que tenham firmado acordo com alunos, pais e alunos ou associações de pais e alunos, devidamente legalizadas, bem como quando o valor é arbitrado por decorrente de decisão do mediador. Neste caso, eu não teria uma abusividade no cálculo do valor da prestação escolar que eu ia estipular para o ano seguinte. Mas isso ainda não ficou muito claro para mim. Como é que eu vou chegar a compreender a questão da inadimplência nesse contexto? Vamos passar um pouquinho. Eu só vou dar uma informação. Considerações e intervenções, analisando a escola do ponto de vista interno dela. Né? Então, todas as questões, muitas das questões que estão relacionadas a fazer isso, eu vou colocar por este não é o critério, né, que deveria presidir as relações da gestão, porque nós estamos falando de uma empresa, com tudo de bom que tem na empresa. Eu não estou falando de tudo de ruim. Né? Uma empresa, não, meu colégio não é uma empresa. Ele é uma empresa. Ele não é uma empresa ruim.
Ele não é uma empresa que faz mal à sociedade, ele não é uma empresa mercenária, mercantilista, mas é uma empresa. Então, este conceito, e para tanto, que ela precisa ser administrada da melhor forma possível. Então, esse é um dado que nós identificamos com a compartilhar, por favor. Então, colocado isso, vamos pensar no que é a gestão, pelo menos construir uma ideia sobre isso, né? E dar à atividade de gestão aquilo que a gente pensa que é a real dimensão das suas atividades. Ou a gestão com a sua devida dimensão. Tecnologia é igual a realidade. Lógico, se a gente, da conceituação do projeto, a gente escolhe adequadamente a tecnologia, se torna viável a obra, né? Isso é muito óbvio. O grande desafio de planejamento de logística é você fazer a integração entre projetista, arquiteto, empreendedor, escola, casa, construtor, engenheiro. Tudo começa com integração. O Eduardo falava, de certa forma, que a direção do colégio, o seu corpo técnico, às vezes estão trabalhando sem estar integrado. Então, de certa forma, nada menos do que um bom relacionamento, quebrando aí as barreiras todas de relacionamento, para poder a gente ter o planejamento da logística. Bom, as fontes, como eu falei, as fontes de obrigação na responsabilidade civil, elas se dão de duas formas. A contratual, que se dá por uma violação de um determinado dever inerente do contrato. Ou seja, você quando estabelece um contrato com a família, com o pai, o aluno, ali você, vamos dizer assim, você tem uma série de deveres, uma série de obrigações. A quebra por um dos lados desse dever, toda essa obrigação, vai gerar para a outra parte o direito contratual de executar. Nós não vamos nos ater nessa responsabilidade, até pelo tempo. Mas vamos a uma que é bem mais perigosa para os estabelecimentos de ensino. Por quê? Porque essa não tem contrato que afaste. Ou seja, ela vem de instrumentos jurídicos que você, por força de contrato, não vai conseguir veículos e tudo mais. E se cada vez que alguém sofresse um dano, porque o produto foi mal produzido, ou porque sofresse um acidente, tivesse que provar que a máquina sofreu um defeito porque o parafuso 14 não foi devidamente apertado e aquilo que causou dano, vocês imaginam que transtorno seria para o cidadão comum ter que provar tudo isso, por exemplo, uma montadora alemã, ou morando lá em Moçambique. Seria complicadíssimo. Então eu vou isso por uma ideia de responsabilidade. Há um código de consumidor, deixar uma coisa feita de liberdade. Agora, a liberdade, o consumidor tem que assegurar e dar também todo o direito legalmente de promover todo o esforço, todo o meio de fazer a defesa que eu tiver. Até porque eu tenho um seguro, por exemplo, que atenua o risco de responsabilidade, ao ser demandado uma ação, eu tenho que chamar ao processo segurador. Ela vai estar comigo ali, fazendo a defesa do meu direito. Eu quero também que ela assumir a responsabilidade pelo risco do contrato. Perdoe-me a pressa, e eu agradeço, porque vocês me mostraram